loucura de fim de ano, como gosta de dizer, descobriu nas maluqueiras adolescentes a forma de dar cabo da timidez, fez música, segundo sei, para fintar o tédio, até podia ter sido pintor, mas seguiu a música. É o responsável também pela banda sonora do novo podcast narrativo do Observador, o Encantador de Ricos, a história de como Pedro Caldeira teve na mão o dinheiro dos mais poderosos e de como o perdeu. Hoje temos Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tiger Man, em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Bem-vindo. Muito obrigado. Paulo, Bem-vindo. agora vamos tratar por Paulo, certo? Certo. Legendary Certo, Tiger não, Man é isso mais é um mais em nome palco, artístico. sim. Exatamente. Olha, vamos começar um bocadinho aqui por falar do podcast. Eu sei que não é a tua primeira vez a criar, obviamente, bandas sonoras, mas para um podcast narrativo foi. Como é que foi a experiência? Como é que encaraste o convite? Partilha um bocadinho essa parte. Eu gostei muito do convite. Em primeiro lugar porque fui ouvir os podcasts e gostei muito, achei que estavam muito bem feitos. E nunca tinha feito uma banda sonora de um podcast também. O que me pôs ali um bocadinho a pensar e acabei por, de facto, seguir um caminho que é próximo do caminho que eu seguiria para fazer uma banda sonora de uma série, por exemplo. E optei por fazer um tema principal e depois fazer temas secundários e subdividi-los um bocadinho em pequenos temas que pudessem ser usados aqui e ali. O que eu acho interessante também nos podcasts é que de facto o som é tudo, não é? Não temos imagem, Claro. como numa série de televisão ou no cinema. E de facto isso é muito interessante e obriga também a deixar muitas coisas em aberto, porque aqui a música também tem que dar de alguma forma palco a que a narração, a que a ação possa acontecer por cima. Portanto foi desafiante, mas acho que ficou um bom trabalho e gostei muito de fazer. Nesse desafio, quais é que são as principais diferenças que notaste entre compor para um álbum ou compor para uma banda sonora, em que lá estavas a dizer que há esse desafio da música ter um impacto muito grande, teres também que construir uma narrativa? Quais é que são as diferenças principais que encontraste? Bem, compor um álbum para mim, pelo menos, é uma coisa muito visceral e é quase assim... É uma coisa que às vezes nem é agradável. É sério? É sério. É porque, sei lá, eu tento sempre que as coisas, que as canções que sejam reais, que sejam verdadeiras, e tento sempre fazer as coisas no mínimo um bocadinho diferentes e avançar um bocadinho perante a minha arte, o que às vezes me obriga a estar em posições desconfortáveis perante ela. E é tudo sobre mim, não é? As letras normalmente são sobre mim, as canções, anda tudo à minha volta. Eu sou o centro da atenção quando faço um disco, não é? E é visceral por teres de lá está, mostrar-te um bocadinho de ti, por ser mais íntimo, é por isso que acha que te custa mais? Sim, eu acho que todos os bons artistas têm que... Pronto, agora não estou a dizer que sou um bom artista, mas pelo menos todos os artistas verdadeiros acho que sofrem sempre um bocadinho a fazer discos. Acho que isso é um bocadinho incontornável. Se não sofreres um bocadinho a fazer discos é porque se calhar não estás a fazer alguma coisa. Mas porque se estão a expor? Porque estás a expor, porque estás no fundo a mexer em coisas, estás-te a exprimir, e essa expressão às vezes tens que ir buscar coisas ao fundo de ti que às vezes podem não ser agradáveis. E não sofreste aqui na banda sonora? Não sofri nada. Nas bandas sonoras é um passeio no parque. É sério, é uma leveza. É uma leveza enorme, não tenho nada disto, não sinto nada disto, não sinto peso nenhum. Sinto que sou mais uma peça de uma engrenagem ao serviço de algo maior, não é? Aqui ao serviço da história do podcast e da narração e da realização do podcast. Quando é um filme... ainda mais departamentos existem, não é? Ao guarda-roupa, à fotografia, à cenografia, há todas essas coisas com as quais eu tenho que comunicar, e é só... No fundo é uma coisa muito mais... é quase como se fosse mesmo um departamento numa fábrica em que está a fazer uma coisa qualquer, uma fábrica de cultura, não é? De alguma coisa. E eu sou só um departamento. Claro. E sabias quem é que ia dar voz ao podcast? Sabia, sim. E também interferiu? Na música? Ou nem sequer foi... Neste caso estamos a falar da São José Correia, exatamente. Não interferiu.
no sentido em que é uma coisa posterior, não é? Mas é curioso que já uma vez tínhamos estado para trabalhar juntos e depois não foi possível. Isto há coisas E finalmente que têm aconteceu. mesmo de E acontecer, ficámos não é? ambos muito felizes com isso. Acho que me deu descanso, não é? Porque soube que a voz ia estar bem entregue e que a coisa ia estar bem entregue e pareceu-me super adequada. Então, e quem, obviamente, sem desvendar spoilers sobre o podcast, mas quem ainda não ouviu esta estreia do Encantador de Ricos, o que é que podes esperar da tua banda sonora? Eu acho que Que sentimentos uma é que coisa ela passa? acho que passa assim, ou pelo menos o que eu pensei foi que tentasse passar assim mistério e suspense. E ao mesmo tempo tem partes assim meias épicas, porque acho que a história é muito épica, não é? É uma coisa de ascensão e de talvez o segundo grande escândalo dos anos 80, imagino eu, depois da Dana Branca, creio eu, do qual eu tenho algumas recordações ainda. Aliás, o início do trabalho foi mesmo depois ler e às vezes reler e ver, perceber tudo sobre o Pedro Caldeira e ver os recortes da altura que o João me enviou, e uma coisa super bem documentada e que me pôs muito dentro do espírito, quer da história, quer do próprio Pedro Caldeira, que era assim meio, não sei se estou enganado ou não, nunca o conheci, mas parece assim um sonhador, parece quase assim um vilão um vilão meio inocente e sonhador. Então a banda sonora também acho que tem um bocadinho disso, acho que tem um bocadinho desse lado épico, mas ao mesmo tempo acho que também tem assim um lado meio sonhador e inocente. Olha, já que estamos aqui a falar, estavas a falar em violão, não tens nada de violão, mas há sempre uma coisa que se calhar quem olha para ti pensa, e é um traço que tem a ver com a rebeldia, que eu falava ainda há pouco no início, e que, enfim, enquanto nós estávamos aqui a preparar a entrevista, fomos percebendo, e quem acompanha o teu percurso, obviamente que consegue, e às vezes, inevitavelmente, criamos imagens na nossa cabeça. Aparece primeiro a música ou a rebeldia? Acho que aparece primeiro, curiosamente, a rebeldia. Acho eu. E de facto, há pouco no início estavas a falar nisso, que poderia ter sido pintor, e de facto acho que era a coisa para a qual eu tinha mais talento, mas a música acabou por me roubar a pintura de alguma maneira. E se calhar por ser uma coisa mais coletiva, por ser uma coisa também de celebração. Eu acho que o palco é sempre lá está, um palco, por exemplo. Eu fico nervoso antes de entrar em palco, mas não fico nervoso antes de começar a fazer uma banda sonora, fico feliz. Ou seja, eu acho que há muito esta coisa que não é exatamente sofrimento, mas é uma exposição, e é uma entrega que é muito diferente entre o palco e entre a composição de uma banda sonora. Mas ainda ficas nervoso, passado todos estes anos? Sempre. E no dia em que deixaste de estar é mau sinal. É mau sinal. Acho que é mau sinal. Eu também acho. Olhando para essa rebeldia de que estávamos a falar, foste um adolescente muito complicado. Como é que foi essa altura em que normalmente começa a surgir a rebeldia dentro de nós? Têm de ver a expressão do Paulo em vídeo, por favor, vejam. Sim, é relativamente complicado. Não vamos por aí. Acho que sim. Não, mas faz parte. Acho que faz parte. Sim, claro. Acho que faz parte, e acho que no meu caso era necessário. Eu cresci nos anos 80 numa Coimbra, que era uma cidade muito entediante, muito conservadora, ainda é de muitas maneiras, ainda é uma cidade dali meio esmagada entre a universidade e o hospital, que são dois grandes polos que esmagam um bocadinho. Às vezes esmagam, outras vezes, quando há abertura à cidade, e neste caso falo mais da universidade e dos polos ligados à universidade. Quando estão mais abertos à cidade, eu acho que a cidade respira melhor e desenvolve-se melhor, mas nos anos 80 de facto era uma cidade um bocado opressiva, e acho que qualquer jovem que tivesse necessidade de
te exprimir e de querer coisas mais, um bocadinho mais emocionantes e um bocadinho menos entediantes do que havia na cidade, tinha que de alguma maneira ser rebelde, acho eu. Como é que era a tua rebeldia? Eu há pouco falei aqui das noites na maluquice, ou seja, por favor, não leves a mal, não é? Mas estamos a falar de coisas normais, não é? De miúdos. Não, sim, não, acho que, sei lá, a rebeldia não tem manifesta-se tanto a de ver. Eu várias sempre maneiras, fui. claro. As pessoas às vezes têm essa ideia de que eu sempre fui uma pessoa muito focada e muito focada no meu trabalho. Ou seja, qualquer que fosse a rebeldia, qualquer que fosse a maluqueira, sempre fui uma pessoa que acordava cedo e que trabalha cedo e que faz mil coisas. E o meu foco principal nos últimos 20 ou 30 anos tem sido o trabalho e a arte. Portanto, a maluqueira é sempre uma parte muito, muito pequena no meio disto tudo. Eu acho que a rebeldia muitas vezes tinha a ver com, no início de Teddy Boys, por exemplo, quando não havia, era super difícil tocar em Coimbra, os espaços, quase não havia espaços. Era um bocadinho o facto de, não há espaço, então vamos tocar na rua. E vais tocar na rua e as pessoas prendem-te. E depois voltas a tocar na rua e a polícia volta a vir. Portanto, era este tipo de reação, era este tipo de coisa que está muito relacionado também com o do it yourself e com o faça você mesmo em português, não é? Que é aquilo, ok, não há espaços, nós vamos tocar na rua, não há editoras, eu edito disco, não há... E isso foi uma escola que na altura me foi muito útil e que eu acho que é uma escola que ainda me faz muito sentido hoje em dia. Eu continuo a seguir muito esta coisa de, ok, se não há ninguém que vai apoiar o meu trabalho, eu vou fazer as coisas à mesma e as coisas vão acontecer. É o fazer acontecer, não é? Acho que a rebeldia tinha mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa. Era só o facto de querer que as coisas acontecessem. Às vezes, para que as coisas acontecessem, tu tens que pisar os calos de algumas pessoas. E é o normal, acho. Claro, ou seja, não estamos a falar propriamente de rebeldia, daquilo que pensamos dos anos 80, namoradas e excessos, mas mais ir contra o status quo, não é? Ir contra essas limitações que tu encontraste principalmente no teu... Sim, o resto também tem um espaço. Não era... Estamos a chegar lá. É isso, sim. Tivemos de virar aqui, não, mas claro. Mas claro. Na devida proporção, não é? Sim. Todas elas fazem parte. Olha, e passando sequer a fase da rebeldia, e não te assustou? Entras nos 50? Não me assustou nada, não. Eu sinto-me honestamente... Continuas a conseguir não sei o que é que se passa, não sei se se sou uma espécie de Benjamin Button ou qualquer coisa, mas não me sinto com menos energia com 50 do que com 20 toda. Ainda não sinto isso. Antes, pelo contrário, sinto que nunca tive tanta capacidade de trabalho, nem tanta capacidade de produzir coisas e de fazer coisas. Portanto, e estranhamente acho que estou mais ou menos a seguir um trajeto que é um bocadinho contraditório em relação a que a maior parte dos artistas fazem, que é, eu acho que a maior parte dos artistas tem os trabalhos mais interessantes no início da carreira e depois a coisa começa-se a banalizar um bocado. E eu, de facto, acho que estou a fazer um percurso inverso. Acho que as melhores coisas ainda estão à minha frente e que cada vez que faço mais uma coisa é melhor do que a anterior. E isso deixa-me super feliz. Acho que isso também é fruto um bocadinho do tempo que vivemos, e ainda bem que hoje em dia as pessoas cada vez mais... não é que a idade seja um posto nem nada disso, mas por outro lado a idade é encarada de outra forma ao dia de hoje. Faço-me entender? Eu não acho que seja. Acho que isso... Aliás, acho que há muitos artistas, sei lá. Acho que Portugal, por exemplo, não é um país que seja bom para com... Que seja muito bom com memória. Nós temos vários problemas de memória, não é? Sim. Sei lá, estamos quase a chegar aos 25 anos, aos 50 anos do 25 de Abril e fala-se sempre muito pouco. Há muito poucas gerações mais jovens têm assim uma neblina do que foi o 25 de Abril, não sabem muito bem, acho eu, a maior parte. Entrar por aí, acho que a maioria está a leste de tudo o que se passa no nosso país, não é? Sim, mas depois mesmo sei lá, a nossa geração também não tem muito, salvo honrosas exceções, não é? O Palma e o Godinho, mas ainda assim, acho que se eles fossem... Acho que devia haver muito mais entusiasmo com
com um homem como o Jorge Palma ou como o Sérgio Godinho do que o que existe, sabes? Mas isso achas que é o nosso país que não trata bem as pessoas a partir de uma certa idade? Achas Não sei. Não Será sei que tem a ver explicar sequer muito com a bem. Não sei. Acho que de alguma maneira tem, porque eu acho que o público português. Eu estou a dizer isto, mas eu acho que o público português tem muito amor pela música portuguesa. Mas acho que não sei exatamente com o que é que tem a ver. Acho que nós temos um problema com a memória, em geral. Achas que Em colocamos geral, com a prazos de nossa validade, memória. por exemplo? Talvez, não sei dizer. Acho que em Portugal, por exemplo, eu não sinto que a idade seja um posto. Isso até é uma coisa boa, a mim não me chateia nada. Sim, promove também renovações porque, para mim, fazer um disco novo ou fazer um trabalho novo, estou sempre a pôr-me em causa, não é? Para mim, estou sempre a começar do zero. Estou sempre, se não for bom, mesmo que eu faça 20 coisas boas, se a 21ª não for boa e for desplicente, eu sou representado pela última coisa que faço. Claro. Não é? Depois Sim, dia, se calhar, alguém sim, poderá ir sim, fazer o sim, balanço, sim, mas neste sim. momento, a última coisa que eu faço é o que conta, não é? E portanto, isso para mim de facto não é um problema, mas não sei, mas parece-me que há assim algum esquecimento, não sei. Eu acho, por exemplo, que acho mesmo que devia haver assim mais entusiasmo para com esse legado e não sei. Posso estar enganado também, pode ser só impressão minha, não sei. Porquê que tu optaste da música em vez da pintura? Tem a ver precisamente com o facto da música estás mais exposto para combater a timidez? A pintura é algo mais isolado? Não, acho que não foi, talvez não tenha sido assim uma decisão totalmente consciente, não é? Eu acho que, de facto, quando eu desde miúdo que me lembro de desenhar, é das primeiras coisas que me lembro de desenhar e de pintar e tudo isso. Ainda desenhas? E desenho e pinto nas férias agora só. Curiosamente. Mostras a alguém? Mostro, às vezes. Sim. Mas são coisas muito. O que eu faço agora são coisas muito relaxantes. Mais abstratas. Desenho flores ou animais, ou assim. E o feedback tipo de coisa, é bom? tipo quase desenho técnico, assim, de anatomia ou de flora ou assim. E o feedback é bom? O feedback é bom. É engraçado é que eu sou daltónico, não é? Então, às vezes as coisas não ficam com as cores que têm. Tu imaginas uma cor e depois tem outra. Mas que tipo Para de mim, sei lá, os castanhos e os verdes são quase todos iguais, Pois. laranjas, vermelhos e alguns amarelos também, roxos, azuis e violetas, é tudo a mesma coisa, portanto, para mim, às vezes, quando começo a mexer nas coisas, depois as coisas não são exatamente realistas, o que a mim me agrada, de alguma maneira Eu ia também. dizer isso, acho que Espetacular. permite, tens aqui sempre duas Sim, visões, não é? é, Duas interpretações, vá. A Sim, tua e depois sim, a do resto a do do mundo, porque não é daltónico. Pronto, exatamente. Exato, Quem sim. não... Já agora uma curiosidade, sim. os óculos que usas é mesmo por uma questão de estilo? É porque eu sei que há óculos que corrigem esse... Não são, estes não corrigem. Esse é mesmo, não. é mesmo porque é a tua imagem. persona. Acho que sim. Mas respondendo melhor à tua pergunta, acho que a música me foi roubando de uma maneira espontânea, sabes? Acho que não foi uma decisão totalmente consciente. De facto, quando era miúdo ficava horas a pintar, podia ficar tipo, sei lá, 15 horas a pintar e nem sequer Uau. comia, nem era uma coisa que me absorvia mesmo. E acho que me ia deixando mais isolado também naquela altura, quando tinha 15, 16, 17, 18, 19 anos por aí. E acho que a música se tornou uma coisa mais de comunidade e acho que foi isso, na realidade, que me roubou um bocadinho à pintura, foi esta possibilidade de comunicar. Eu digo isto muitas vezes, que se não fosse a música, provavelmente estava preso, porque não havia mais nada que eu pudesse fazer que fosse legal e que me desse gozo. Porque não me vejo, sei lá, não me vejo no emprego das 9 às 5. Digo isto, se calhar é um bocado exagero, não é? Sim, Mas, sim, se tivesse que ser, claro. se calhar não terias... claro, mas serias sim. era infeliz nesse sentido. Sim, provavelmente seria infeliz. Olha, e em que momento é que tu sentiste que
a música iria dar a volta à pintura? Ou seja, o que é que explotou essa mudança? Foi uma atuação tua que fizeste? Foi uma música que ouviste? Foi uma música que compuseste? Não, acho que foi um processo que foi acontecendo, não houve assim um momento. Mas acho que foi fundamentalmente os espetáculos ao vivo. Não é? Os espetáculos ao vivo são uma coisa muito. Ainda hoje em dia é estranho, é curioso que os dois espetáculos que eu mais gostei nos últimos tempos foram estes dois últimos. E não sei exatamente até hoje, aqui, não é? Isto foi tipo há uma semana e meia e há 10 dias. Foram onde? Assim. Foi em Aveiro o último espetáculo. E no Teatro Aveirense. E não sei exatamente o que é que aconteceu. Não sei se é o disco novo, não sei se é a reformulação do modo como eu toco as canções ao vivo. O público, não sei se é tudo junto, não sei o que é que aconteceu, mas de facto foram concertos mágicos em que foram momentos mesmo muito, muito incríveis, acho eu, para nós em palco e para o público. E isso são coisas mais ou menos inexplicáveis, não é? Ainda hoje em dia tu não consegues explicar como é que vais com a mesma expectativa para todos os concertos, dar um bom concerto e de haver uma comunhão e de haver um momento especial, mas isso às vezes não acontece, claro. Não é? Por uma razão ou por outra. E depois de repente acontece e é assim uma cena muito incrível. Em miúdo, tu sonhavas, antes até mesmo da pintura, ser o quê? Mesmo em criança? Pergunta bem difícil essa. acho que não era o tradicional jogador de futebol ou astronauta? Não. Eu acho que antigamente não era, normalmente era Não, sempre o bombeiro. Não, não, acho que desde era? Não, eu acho que queria ser pintor desde sempre pequeno. Qual é o teu pintor de eleição? Tenho muitos. Não sei, ultimamente fiquei com muita admiração, talvez por ter feito uma banda sonora que tinha a ver com ele. Fiquei com muita admiração pelo Andy Warhol, que sempre tive, mas por tudo o que ele significou, não só na arte, mas no mundo em geral. O que sim, ele, até o que na ele música. o que ele mudou desde os anos 80 de facto é provavelmente o artista que mais representa os nossos tempos. Foi uma espécie de visionário que adivinhou que todos íamos ter 15 minutos de fama, que estava tudo relacionado, que não distinguia muito a arte do cotidiano. Há muitas coisas questionáveis e levanta muitas questões que eu acho que é o que a arte deve fazer. A arte não é propriamente uma coisa que vem solucionar ou arranjar soluções para o mundo, mas acho que deve questionar. E o Andy Warhol de facto deixou, ainda hoje em dia, tantos anos depois, ainda deixa muitas questões no ar, e isso é uma coisa que me interessa. E que te inspira. E que me inspira, claro. E lá está, também tem ali uma rebeldia. Também, não tem? Também, claro. Uhum. Eu acho que o Andy Warhol era um gajo muito, muito interessante. Sem dúvida. Porque acho que era alguém a quem o tédio entediava, se calhar, muito mais do que a maior parte dos mortais. Eu acho que toda a vida dele é uma grande fuga ao tédio, mesmo a arte dele e tudo nisso. Isso também é muito inspirador, porque eu acho que nós muitas vezes é fácil deixarmos cair nas mesmas coisas e na rotina e deixarmos amolecer um bocadinho por isso. Eu acho que o World de facto nunca deixou que isso acontecesse e acho que essa energia é uma coisa muito inspiradora também. Por falar em inspiração, ao longo da tua carreira certamente tiveste momentos de decisões importantes. Normalmente foste mais pelo teu instinto, uma pessoa mais instintiva, mais impulsiva, ou mais pelo pensamento racional? Como é que foste moldando? Eu honestamente acho que o nosso instinto é o melhor pensamento racional que nós podemos ter, porque o nosso instinto o nosso instinto é baseado em anos e anos de aprendizagem e de experiência, não é? Claro. Portanto, se tu sentes uma determinada coisa, eu acho que normalmente ela está certa. Mas se calhar sou um instintivo racional, depois penso sobre isso. Mas normalmente sigo o meu instinto, assim, em momentos importantes. E alguma vez pensaste em desistir da música? Sim, algumas vezes. Acho que houve alguns momentos em que sim.
sei lá, há um momento muito, muito importante, acho eu, na evolução da minha carreira, que foi o momento em que o que me pagava a renda não era exatamente o trabalho que eu fazia como músico. Era... eu desde muito novo, talvez aos 19 anos ou isso, comecei a ser promotor de espetáculos também. Lá está esta coisa de fazer acontecer as coisas primeiro para a minha banda, como não tínhamos sítios onde tocar, eu organizava os concertos e depois, tendo essa noção de como é que se organizavam concertos, fui começando a organizar também concertos para outras bandas, e programei alguns espaços em Coimbra e de facto houve um momento em que isso era o que me pagava a renda. E na altura o meu sócio, que chama Artur Peixoto, que é um grande booker em Portugal, que já foi booker de todos os festivais grandes que neste momento possam estar a pensar. Agora trabalha na Música no Coração. E eu nesse momento optei por ser músico, porque achei que o tempo que me estava a roubar, o facto de estar a organizar concertos e todas as coisas inerentes a essa atividade me roubava muito tempo à composição e à minha ambição de ser músico profissional. E nesse momento optei por ser músico profissional, ou por tentar seguir esse sonho, e deixei cair um bocadinho, no fundo, a coisa que me pagava a renda. O teu instinto, lá está. O meu instinto, lá está. E sei lá, houve momentos complicados em que, sei lá, eu lembro-me de um momento muito específico, que é mesmo antes do Fémina sair, que provavelmente é o meu disco de maior sucesso, em que eu tinha acabado de mudar para Lisboa, tinha uma casa absolutamente vazia, só tinha uma cama, ia sair em turnê daí a 2 dias, o disco ia sair provavelmente daí a 2 semanas ou qualquer coisa, e eu estava completamente falido porque tinha saído da editora e tinha optado para manter a visão que eu tinha do disco, tinha optado por o financiar. Então, juntamente com o meu management, naquele momento era um momento em que se esse disco tivesse corrido mal, eu provavelmente teria tido que fazer outra coisa qualquer. Portanto, às vezes há estes momentos assim meio críticos, dos em quais que não te arrependes? Não me arrependo. Acho-te meio opção certa, mas há coisas que não tiveram propriamente a ver comigo, que por acaso correram bem, e isso é ótimo, porque provavelmente se calhar se tivessem corrido mal, hoje se calhar não estava aqui a falar com vocês os dois. Pois, o que seria triste, porque ser uma conversa muito fixe. Ou estarias como pintor, quem sabe? Ou isso. O grande pintor Paulo Furtado. Ou então aquele trabalho das 9 às 5, lá está. Nós nunca sabemos, não é? Nós dizemos nunca digas nunca. Sim, sim. A verdade é que às vezes quando somos obrigados... E hoje em dia, na realidade, para ser honesto, eu acho que é muito fácil. É muito fácil as coisas correrem mal e é muito fácil as coisas falharem. Sei lá, eu penso muito... Há um poema do Bukowski que fala muito sobre o olhar que se dá ou não se dá às pessoas na rua, às pessoas que estão na rua. E eu acho que não é tão difícil assim para qualquer um de nós, de repente as coisas correrem mal e as pessoas estarem na rua ou estarem em posições que são difíceis financeiramente para elas. Porque acho que hoje em dia é muito fácil isso acontecer. Acho que, por exemplo, o trabalho não é uma coisa muito recompensada em Portugal. O trabalho é muito mal pago em Portugal. Acho que é fácil as pessoas caírem em desgraça. Acho que isso... E voltando aqui ao nosso Pedro Caldeira também, eu acho que provavelmente a história dele também foi tão impactante porque foi, se calhar, a primeira vez que as pessoas viram isso acontecer quase em direto nas notícias, não é? Tipo, a ascensão e queda, alguém que está no topo do mundo e de repente cai. Isso nunca tinha sido visto exatamente desta maneira em Portugal. E portanto eu acho que eu tenho um grande respeito e um grande
e uma grande empatia com as pessoas que perdem, não é? Com os perdedores da vida, entre aspas. Aí tento ter um olhar no mínimo terno em relação a isso. Paulo, voltaste aqui ao nosso podcast Plus, aqui da Rádio Observador, mas também lançaste um projeto há bem pouco tempo, um novo álbum, o Zeitgeist. Como é que foi a recepção? Esse Está novo a ser álbum, muito boa, setembro? felizmente. Está a ser muito boa e está a correr muito bem, um bocadinho por todo lado. A coisa engraçada dos álbuns é que nunca sabes muito bem. Como é que vai ser, não é? Como é que vão Sim, reagir? como é que as pessoas vão reagir? Às vezes as pessoas gostam nos países, não gostam noutros. Sei lá, álbuns em que vou muito em tour para a América do Sul, outros que não acontece nada. É muito engraçado isso. Nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Notas mesmo que há essa divisão quase geográfica? Há zonas que gostam mais, outras que gostam menos? Sim, isso acontece mesmo. E hoje em dia é engraçado porque tu consegues ver, obviamente, nas estatísticas de Spotify, essas coisas todas. Onde é que estão a ouvir? Onde as pessoas ouvem mais. E estranhamente agora estão a ouvir este álbum mais nos Estados Unidos, Portugal e depois Estados Unidos e França, México, Colômbia. E é muito engraçado. Consegues de forma lógica fazer alguma associação do género? Não, ok, não. Isto é um estilo. Não há lógica. Não, às vezes há uma lógica que não tem a ver com arte, não é? Às vezes, se calhar, são pessoas que estão a trabalhar melhor nesses territórios, não é? Hoje em dia acho que não, acho que é mesmo de repente há coisas que há coincidências, não sei, as pessoas... O efeito borboleta, alguém ouve lá, que faça alguém... Empatizam com isso, sim, provavelmente sim. Olha, estavas a falar precisamente no Spotify, isto leva-nos um bocadinho a falar, inevitavelmente, nas plataformas. Em termos de música, sentes que hoje em dia está tudo muito mais facilitado, ou pelo contrário, as plataformas abriram aqui, não facilitaram, dificultaram? Sinto várias coisas ao mesmo tempo. Algumas que são até, se calhar, contraditórias, sim. Não sei. Mas eu sinto que sempre foi difícil, não é? Acho que sempre vai ser difícil para quem leva música e arte a sério. Acho que vai ser sempre difícil, não é? Acho que o Spotify e a maior parte dos streamers, digamos assim, pagam muito mal aos artistas. E isso é um problema. Acho que isso, se calhar, se nós fôssemos tão sólidos quanto são os argumentistas americanos, se calhar estávamos a ser mais bem pagos. Acho que é muito difícil também. Acho que o grande desafio hoje em dia não é fazer. Se calhar há 20 anos o grande desafio era conseguires ir para um estúdio e gravar e conseguires editar um disco, era aparecer. Eu acho que hoje em dia a grande dificuldade é que as pessoas parem 5 minutos para reparar que tu existes e mais 5 minutos para ouvirem a tua música e depois gostarem ou não, empatizarem com ela ou não. Mas isso é porque há muita oferta. Há muita oferta. Há muita oferta e há cada vez mais... Mais do que nunca, não é? Há músicas que nunca são ouvidas no Spotify. Não sei se vocês sabem isso. Há uma percentagem enorme de músicas que são lançadas e que nunca são ouvidas. Imaginem, é super estranho, mas se calhar nem as próprias pessoas que as fazem as ouvem. E depois há uma grande percentagem que são muito pouco ouvidas. É residual, sei lá. Sim. São ouvidas 50 vezes. Há canções que foram editadas há 5 anos e foram ouvidas 50 vezes. Portanto, é quase como se houvesse este enorme mar de música, mas depois tu encontrares as tais pérolas que tu vais gostar e que vais adorar. Acho que se calhar é mais difícil encontrar hoje em dia do que era há 20 ou 30 anos. E depois acho que é mais difícil... Acho que deve ser muito assustador ser um puto hoje em dia a começar a fazer música e olhar para isto tudo, os milhões de pessoas que há a fazer música, e tu encontrares a tua voz e conseguires que seja ouvida diferente. E que reparem em ti. Eu acho que isso é mesmo... Acho que deve ser uma coisa muito difícil. Acho que ainda assim há 30 anos era mais fácil que reparassem em ti de alguma maneira. O que vai ser certamente motivo de muitas escutas vai ser o nosso podcast, o Encantador de Ricos. Já está disponível no Spotify, também no nosso site. Conta a história de Paulo Caldeira,
alguém que teve na mão esse... Pedro. Pedro Caldeira, exato. Paulo Furtado e Pedro Caldeira. Agora estava aqui a misturar os dois. Fiz aqui um remix. O Encantador Rico já pode ser ouvido aqui com a banda sonora do Paulo Furtado. Eu sinto que estás a encerrar. Estou. Estás a encerrar a conversa, lá está. Pronto. Mas agora de forma mais suave, um bocadinho. Sim, mais ou menos, eu acho que o Paulo já percebeu. Já percebi também, sim. Eu falo muito. É para não abrir a porta já. Não, mas é esse o objetivo também, e também aqui uma conversa mais descontraída. Sim. É esse o objetivo do Em 40 Minutos. Paulo, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigada, parabéns pela banda sonora. Portanto, fica aqui o convite para quem ainda não ouviu este novo podcast narrativo de ouvir. Banda sonora é da responsabilidade do Paulo Furtado, o nosso convidado de hoje do Em 40 Minutos aqui na Rádio Observador. Paulo, obrigada. Obrigado, Paulo. E nós estamos de regresso para a semana. Para a semana. Em 40 Minutos na Rádio Observador. Cá está.